Olá pessoal, está começando mais um podcast do Grupo TGPM. Você é muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar do nosso acrônimo TGPM, Tecnologia, Gestão e Performance Médica. E neste episódio vamos dar prioridade ao assunto performance médica. Nós temos muita coisa para conversar hoje e temos uma convidada super especial, doutora Tamires Marques, ela que é farmacêutica, doutora em ciências biomédicas, hoje é diretora do Comitê Científico do Grupo Central, embaixadora da Sport Health, uma grande parceira nossa. Doutora, estou muito feliz de te receber aqui para esse bate-papo. Eu que estou feliz, Lucas. Agradeço aí o convite, né? Já me sinto em casa aqui na TGPM. Gosto sempre de participar de tudo que vocês fazem, porque lá na ponta, né, vocês também são um auxílio ali no meu dia a dia. Então, sempre muito bom estar por aqui, viu? Maravilha. Você que está nos assistindo, não perca tempo, compartilhe esse podcast com o seu amigo, com o seu colega de profissão, lá nos grupos dos médicos no WhatsApp, porque vai sair muita coisa legal dessa conversa sobre temas que vai fazer diferença aí no seu dia a dia, na sua carreira. E eu quero começar, doutora, fazendo uma pergunta base, né? O que é performance médica na perspectiva da doutora Tamires? Eu acho que se fosse para a gente pensar o que é performance dentro das nossas próprias vidas, né? Tudo aquilo que você consegue fazer ali dentro do contexto de segurança, de um padrão ético, né? E de um padrão que te entrega resultados lá na frente. E a performance médica, ao meu ver, ela não vai além disso. Eu acredito que seja o médico, ele decide esse legado, né, porque ele acredita que ele tem uma missão de servir, uma missão de fazer bem ao próximo, né, de acolher, e fazer isso dentro de um contexto de um tratamento eficaz. Então, quando ele consegue definir a sua área de atuação, fazer ali com que o paciente sinta-se confortável com ele e lá no final entregar um resultado, não é isso? Entregar o resultado que o paciente foi lá buscar, ele está performando. E claro, a gente vive por amor e por dinheiro, né? Dentro de uma profissão. A gente ama aquilo que faz, mas a gente no final também precisa ter bons resultados. Quando ele imagina, Lucas, fazer tudo isso, ter o agradecimento do paciente, levar ali, né, para frente a prova social e ainda ter uma boa monetização, eu acho que isso é performar dentro da medicina. Muito legal. Resumindo aqui, né, a sua fala, a performance está ligada exatamente com a excelência, né? Claro. Você garantiu o início, o meio e o fim. Totalmente. Ter um propósito e garantir que esse propósito está sendo realizado lá na frente. Com certeza, não é isso? E assim, é legal ver você falando isso, porque eu sou um admirador do seu trabalho, eu acho que todo o nosso grupo é. E a gente vê isso, né? Você há muitos anos tem se dedicado a isso, né? Fala um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória, assim, eu acho que esse lado pessoal é muito legal, né? Que eu acredito que você tem, e eu te faço isso como pergunta. Você está com essa sensação de hoje estar vivendo a excelência, um momento de excelência na sua carreira? Você consegue ver o valor do seu trabalho sendo entregue? Tudo isso que você falou nessa definição, você consegue falar assim, poxa, eu acredito tanto nisso que eu estou vivendo isso. Eu acredito sim. Eu acredito que nós temos essa missão de transformar vidas, de somar na vida das pessoas. E eu comecei dentro desse segmento com uma história pessoal, né? Eu vim do mercado da alopatia, do mercado farmacêutico tradicional, uma loucura, metas incansáveis, uma zona de desconforto ali que faz esse mercado também crescer. E me deparei com um diagnóstico de infertilidade aos 23 anos, onde eu estava obesa, sedentária, não dormia, extremamente estressada. E aí, nesse viés, eu falei, poxa, como que eu vou mudar a minha vida? Como que eu vou dar um próximo passo para ser mais feliz, né? Dentro do meu casamento, da minha vida pessoal, dentro desse sonho que eu tenho. E aí eu encontrei em Ipatinga a doutora Márcia Alvernaz, né? Que me mostrou que existia uma medicina além daquela que tinha me dado o diagnóstico de infertilidade. E a doutora Márcia trabalhou comigo nesse sentido de desinflamar, de melhorar o processo de detoxificação hepática, de melhorar o eixo HPA, né, controlar o cortisol, não ser mais sedentária.
E quando eu tive, né, a minha dádiva, que é a Laís, eu joguei para o chão aquilo que a medicina estava me falando, porque eu conheci uma medicina diferente. E trouxe isso para minha vida. Quando a Laís fez 4 meses, que eu estava ali naquele momento de voltar para o trabalho e tal, eu falei, eu não quero mais ser uma farmacêutica da medicina da doença. Eu quero ser uma farmacêutica da medicina da saúde, né? E aí foi quando eu encontrei a Central Injetáveis ali naquele processo, nas primeiras linhas, né, do laboratório, e decidi que eu realmente queria levar a terapia nutricional injetável que tinha melhorado a minha vida para outras vidas. E passei a tentar fazer isso através, né, do ensino dessa terapêutica. Eu costumo falar que há 7 anos atrás existia uma bolha muito grande de terapia nutricional injetável. Fazia terapia injetável quem estava dentro daquela bolha. Era muito interligado a um processo não convencional e não natural da medicina. E conseguir dar uma estourada nessa bolha foi gratificante, sabe? Eu tenho um jargão que eu falo que a minha missão é levar, né, terapia nutricional injetável com ética, com segurança e baseado em ciência. Acho que é meio que isso, assim. É muito legal. E no elemento cultural da TGPM, né, a gente sempre cita parte da nossa cultura. Tem uma frase aqui numa parede logo do lado aqui que fala: a nossa cultura é o que nos move. E tem um elemento cultural que fala que tudo que nós fazemos, fazemos para resolver algo para alguém, né? Então, assim, primeiro você resolveu, através da medicina funcional integrativa e das terapias injetáveis, um problema seu, se encontrou ali e hoje você tem se dedicado a contribuir, né, para vários profissionais. E a nossa perspectiva, né, de medicina, quando a gente fala de performance médica, é estimular o médico a realmente buscar um conhecimento mais profundo para garantir que este propósito, né, que essa cultura, ela seja cumprida, que é resolver um problema. Então, a primeira pergunta é: quais são os problemas das pessoas reais, né? E aí, a fundo nisso. E aí, conectando com a sua primeira abordagem, né, sobre o significado de performance médica, a gente tem um ponto que é o domínio técnico, né? O conhecer o paciente e conhecer os recursos, né? Como que você vê isso? Com certeza. A gente sabe, né, que existe um mercado, um preparo por que deve acontecer por detrás de qualquer procedimento que vai ser ofertado dentro da clínica. Isso é real e tá tudo bem. Porém, como quando eu vou, por exemplo, palestrar, quando eu vou falar com os meus mentorados, com os meus alunos, eu sempre falo o seguinte: o primeiro ponto é o conhecimento técnico, né? Ninguém se intitula médico e monta uma clínica. A pessoa precisa passar por um processo. Ele fica 5 anos na graduação, 2 anos na residência. Para quê? Para ter conhecimento, né? Para ter conhecimento técnico. E o médico que quer fazer ali dentro da legalidade, dentro de uma performance, a terapia nutricional injetável, ele precisa sim se dedicar a conhecer. Eu não gosto muito daqueles livros de protocolos, a pessoa que pega aquele livreto, põe debaixo do braço e copia e cola, né? Aqueles protocolos prontos. Esses protocolos, eles vão ser um esqueleto ali para o processo, enquanto ele não tem confiança, mas inclusive com a base do que o Conselho Regional e Federal de Medicina preconiza, ele precisa ter personalização dos planos terapêuticos, né? E ele só vai conseguir ter essa personalização através do seu conhecimento, né? Vou indicar coenzima Q10. Por quê? Porque ela age nas matrizes mitocondriais, né? Porque ela é um excelente antioxidante, porque ela combate os radicais livres. Ter esse conhecimento é sim muito importante. E é bem quando ele entende o processo, isso se torna mais leve e a prescrição dele fica mais inteligente. Então, o primeiro passo é esse domínio, né? O conhecimento. A gente tem isso até dentro do arquétipo que a gente tem trabalhado, né? A missão da TGPM é organizar a medicina funcional integrativa no Brasil e torná-la acessível a todas as pessoas. E a gente tem falado muito isso, inclusive com o Renildo, recentemente, nós falamos quem é o médico integrativo, né? E é esse profissional aí que está buscando dominar o seu paciente e os recursos disponíveis
para ele. Muito legal ouvir você falando sobre isso. E quando você toca, né, no assunto das terapias nutricionais injetáveis, automaticamente vem uma palavra sobre segurança científica, né? A segurança e a parte científica. E eu queria que você falasse sobre como que está isso na sua vivência, né? Lá no comitê, nos congressos, como que está esse cenário? Você falou de uma transformação, de um explodir uma bolha. Hoje, em 2025, como que está esse cenário assim, da segurança científica envolvendo todo esse contexto, né? De medicina funcional integrativa e de terapia nutricional injetável? Eu acho que a gente está cada vez mais conseguindo conscientizar, sabe, os profissionais. Dentro da farmacologia, né, a gente tem a farmacocinética e a farmacodinâmica. A farmacocinética, ela se divide ali em absorção, distribuição, metabolização e excreção. O que o injetável tem de diferencial? Ele entrega esse 100% de absorção. Então, muitas vezes era comentado assim, sobre essa parte científica, mas não tem um trabalho que valide o uso da coenzima Q10 injetável. Pelo contrário, todos os trabalhos que foram ali desenvolvidos até aqui, que independente da via oral, né, ou outras demais vias, ele valida a prática injetável também. Por quê? O que muda no injetável é essa absorção. O processo do lado de cá, que é ligação entre chave e receptor, efeito terapêutico da substância, é o mesmo. Então, o mesmo efeito terapêutico da coenzima Q10 injetável é o da coenzima Q10 oral, o mesmo efeito ali, né? Terapêutico. O que vai mudar é que no injetável eu tenho a garantia, né? Eu tenho a garantia de que eu escolhi o tratamento certo para o meu paciente e ele vai ter o aproveitamento desse tratamento. Porque muitas vezes o que acontece? Ele viu que o paciente tem SOP, que é uma casuística inflamatória, que é uma casuística de resistência insulínica. Ele definiu que, dentro da literatura, o ácido alfa-lipoico tem uma ação insulinomimética, detoxificante, antioxidante, prescreveu, mas prescreveu pela via errada. Ele prescreveu, exato, ele prescreveu pela via oral. E aí, quando a gente vai na literatura, o ácido alfa-lipoico, 20% a 30% escapa do efeito de primeira passagem, da metabolização hepática. E aí o paciente não está tendo o resultado que ele merece ter, mesmo diante de um acerto do médico na prescrição. Ele errou na via. E hoje, quando a gente pega cada vez mais a última busca, Lucas, para você ter ideia, que eu fiz, a gente passou no PubMed numa busca de 700 estudos para 37 mil estudos, quase 37 mil estudos, falando de microbiota intestinal. Cada vez mais a gente percebe que o nosso dia a dia mesmo, ele tira o nosso processo de eubiose intestinal, que seria a microbiota adequada, a microbiota que absorve perfeitamente, que produz neurotransmissores da forma adequada, para um processo de disbiose, que me impede de absorver. E a gente não é aquilo que a gente come, a gente é aquilo que a gente absorve, não é isso? Então, assim, cada vez mais os estudos mostram que os nossos pacientes estão adoecidos a título de absorção e mostram que, dentro da bioquímica aplicada, o injetável vai absorver melhor. Por que eu não vou prescrever? Por que eu não vou permitir, como médico, que o meu paciente tenha a melhor via de absorção? Né? Isso não é novo, não. Isso é antigo. Quando o médico passa, por exemplo, na residência e vai lá para o pronto atendimento e chega um paciente com cólica intestinal, ele vai dar a ele um analgésico pela via oral? Não vai, ele vai dar para ele um analgésico, um Buscopan composto pela via injetável, endovenoso. Upgrade, melhora, otimização. E aí existia uma coisa muito confusa, que, por exemplo, o ortopedista tradicional, o dermatologista, o neurologista, ele queria manter ali com o título de ser um neurologista. E aí, por algum motivo, a comunicação foi inadequada e por muito tempo mostrou para ele que se ele fizesse terapia injetável, ele estaria se intitulando algum tipo de medicina que não era essa que ele praticava. Isso
completamente errado, né? Hoje eu atendo, por exemplo, muitos médicos na psiquiatria, Lu, que você não tem ideia do resultado. Porque o psiquiatra, ele está adaptado aí lá no final do processo da doença do paciente dele. Que é o quê? Inibir a recaptação da serotonina. Ok. Só que tem paciente que não tem serotonina para ser inibida a recaptação. E aí ele ficava o quê? 50 miligramas de sertralina, 100 miligramas de sertralina, 150, nada de resultado. O paciente não melhorava. Muitas vezes mudava a droga, não melhorava. O que a gente faz hoje dentro dessa clínica? Ele vai muitas vezes continuar passando? Vai. É o tratamento que nós construímos dentro da área médica, dentro da área farmacêutica. Ele vai continuar prescrevendo muitas vezes esse inibidor de recaptação de serotonina. Mas cá na ponta do outro lado, ele vai identificar que esse paciente tem desbiose intestinal e que por isso ele não está absorvendo os cofatores de produção dessa serotonina. E aí o que ele faz? Entrega magnésio, entrega vitamina C, entrega B6, B9, selênio, que são substâncias que mobilizam uma enzima ali chamada triptofano hidroxilase, que faz o quê? Que pega o triptofano que ele consumiu aqui e converte em 5-hidroxitriptofano. Para quê? Para produzir serotonina. 2 meses de tratamento e um paciente que tem 6 anos de história de depressão melhora. Com 5 nutrientes entregues para ele dentro de uma conduta adequada. Então, assim, quando o médico começa a entender esses processos, entender o seu próprio nicho, você não precisa conhecer tudo também, não, né? Entende os seus protocolos, entende o que eles podem fazer pelo paciente, sabe? E aí entregou resultado para esse depressivo há 6 anos. Você concorda que você entregou prova social para sempre? Sem dúvida Né? nenhuma. Ele traz mãe, ele traz pai, ele traz o irmão, ele não traz a sogra. Né? Alguns trazem, outros não. Mas assim, é prova social, resultado garantido, né? E aí outros pacientes vão vir, a clínica vai ficar mais cheia. Natural, processo natural de um trabalho bem feito. Essa conversa está muito legal. Se eu fosse você, eu compartilhava com um colega aí de profissão. Compartilha nos grupos, porque tá muito legal e tem muita coisa aí para a gente conversar com a doutora Tamires. Essa conversa, na verdade, é um convite para você zerar a vaidade, né? Deixar a vaidade de lado e trabalhar por algo maior. Performance médica, dentro da nossa conversa, é propósito e excelência, né? Vamos colocar essas duas palavras. É tipo, eu deixar minha vaidade de lado, buscar muito conhecimento e olhar para o meu paciente e garantir que esse resultado está acontecendo, ainda que eu tenha que lançar mão, né, de um recurso, que é hoje a terapia nutricional injetável, e receber o nome, né, vamos dizer assim, de um médico integrativo, mas tudo isso por um bem maior, que é o resultado na vida do meu paciente. Quando eu estava preparando o conteúdo, doutora, para a gente conversar, eu criei essa afirmação e eu queria saber se você concorda com ela. Porque o nosso convite, como eu disse, é chamar o médico para vamos trabalhar no maior nível que a gente pode, né, de entrega, de propósito, de excelência, que é o significado de performance médica. E, no seu ponto de vista, estar neste lugar de alta performance, performando como médico, excelência e trabalhando com propósito, a terapia nutricional injetável, ela é um fator protagonista, né? Neste momento, se a gente falar assim, neste momento da medicina, trabalhar como médico com terapia nutricional injetável, eu realmente estar cumprindo esse sentimento de trabalhar com propósito e trabalhar com excelência? Você acha que a terapia ocupa essa cadeira? Sim, a terapia nutricional injetável, que a gente tem que sempre pensar é que ela é mais uma oportunidade terapêutica. E que, como qualquer outro, né, outro contexto, ela não se aplica a 100%. Nem todos os pacientes vão precisar, né? Seria irresponsável da nossa parte falar que terapia nutricional injetável é para todo mundo, é para todo momento, mas eu ter esse recurso
me torna um médico mais atualizado, mais preciso em muitos casos, né? E é que vou entregar o resultado. Vamos pensar, eu gosto de trazer sempre esses exemplos práticos. O paciente que chega, por exemplo, ali no ortopedista, com uma fibromialgia que ele enfrenta há 3 anos, né? Uma paciente na menopausa que desenvolve muita fibromialgia e tal. Ela tá vindo com essa dor há muito tempo. E passou muitas vezes por vários médicos, né? Ela já tomou vários analgésicos, ela já tomou vários anti-inflamatórios, porque a fibromialgia tem esse perfil, sabe, Lucas, de não ter ali uma casuística muito bem definida, uma fisiopatologia muito bem definida, mas fato é que o paciente faz vários exames, não dá nada, mas ele tem dor. Ele tem essa dor crônica. E aí, o médico que escuta esse relato e consegue fazer algo por esse paciente, ele tá, sem sombra de dúvidas, fazendo o melhor. Ele tá, sem sombra de dúvidas, trazendo para perto dele uma voz muito maior do que qualquer YouTube, do que qualquer Instagram, do que qualquer Google. Você concorda comigo? 100%. E aí, o que acontece? Com a terapia, com o recurso da terapia nutricional injetável, a gente consegue fazer isso em muitas dessas mulheres com fibromialgia. A gente consegue, através de Chronic, DMSO, SAMI, MSM, entregar estratégias, igual ao do ciclo anterior que eu comentei, que vão na causa e não ficam cá embaixo como o analgésico, entendeu? Eles vão lá na causa, no estresse oxidativo, nas mitocôndrias, nessa performance fisiológica que essa mulher já não enfrenta, já não tem há muito tempo. Então, não são todas as pessoas que terão a indicação. Assim como não são todas as pessoas que terão que fazer cirurgia também, né? Que vão ter que fazer um implante também. Cada plano é personalizado. Eu não sou a favor do mesmo para todo mundo, né? Nós defendemos essa personalização, essa ética, essa segurança. Porém, se é a paciente que tem o perfil e que tem o merecimento de ter a indicação, eu vou acertar. Com certeza, eu vou conseguir fazer um resultado melhor. Voltando ao assunto da sogra e do... Você trouxe uma condução de pensamento que eu acho que isso é como se fosse realmente um storytelling, sabe? Você vai puxando, ó, o propósito puxa a excelência puxa o conhecimento deságua hoje no recurso da terapia Sim. nutricional injetável. E aí você tem o resultado, que é o ponto macro aqui, que é o que a gente está buscando. E o resultado, ele traz prosperidade. Sim. Não o contrário. Total. Né? A gente estava conversando, você me falou de uma tese que você tem, e eu achei muito interessante essa abordagem. Queria que você relatasse isso aqui no podcast, que é essa relação, não confundir essa relação, né? Tipo, Sim. o resultado traz a prosperidade e não a prosperidade para o resultado, né? Exato. A gente tem que tomar muito cuidado, que a tese, né? Vou repetir aqui para o pessoal entender melhor, é tipo assim, eu acho que a gente não pode ir para nenhum tipo de projeto ou propósito das nossas vidas pelo dinheiro. Eu vou por aquilo que eu posso fazer pelo outro, por aquilo que eu posso entregar de melhor para o meu paciente, e isso em tudo, para minha equipe, para minha família. E fazendo um trabalho bem feito, eu vou ter resultados. E claro que dentro, né, desse contexto nosso aqui, que é profissional, eu vou ter resultado financeiro. Mas uma dica, uma informação, um pedido de por favor, não façam nada e não venham para esse mercado pelo dinheiro. Porque aí talvez a gente vai se perder no processo, a gente vai se perder no caminho. Venham por aquilo que eu posso entregar de melhor pelo paciente. E eu tenho certeza, Lucas, nenhum aluno, parceiro meu lá da Central Injetável, cliente, nenhum aluno, nenhum profissional que começou com esse intuito não cresceu e não quadriplicou os seus lucros da clínica. Porque são os resultados médios que a gente vê aí dentro de 12 meses. A pessoa elevando um faturamento de 100 mil para 400 mil. Isso é comum de se ver.
Mas isso por quê? Porque ele construiu essa essência, esse olhar integral, esse olhar funcional. Ele parou de falar que ele cuida só de joelho. Ele passou também a cuidar de emagrecimento, de massa magra, de cognição, porque o nosso corpo ele é totalmente interligado. Uma vez que ele entende esse macro, né, ele vai deixar aquele paciente por mais tempo dentro da clínica, né? E aquele paciente passa a querer estar mais presente. Quando ele está mais presente, consequentemente, ele vai gerar ticket médio maior. Isso Gerar é mais receita, natural, Eu às vezes falo nas palestras, o médico às vezes ele tem medo de falar de dinheiro. É muito comum, você deve sentir isso aqui na ponta também, Com né? certeza. Falando como TGPM. E não precisa. A gente tem que saber que quando eu faço com segurança, com ética e baseado em ciência, os meus resultados vão ser melhores. E aí a gente tem aquela história de trazer toda a família, de trazer as pessoas, né, de informar sobre aquilo que ele faz e vai acontecer o crescimento financeiro de uma forma natural. O conceito, né, aquelas pessoas que ainda não pararam para ver o que está acontecendo na medicina, inclusive os profissionais, eles têm a tendência de falar a palavra charlatão, né? É uma palavra que a gente vê muito aí, usando dos nossos melhores recursos terapêuticos de uma forma inadequada. É aquele profissional que, por exemplo, vende um soro com 30 substâncias, faz uma aplicação e promete um resultado gigantesco por um valor exorbitante. Esse É o charlatão. é o charlatão. Agora, esse trabalho bem conduzido que nós estamos fazendo no Brasil, né, de forma alguma. Esse trabalho nós podemos sentar numa mesa e bater e conversar e debater e com qualquer pessoa, porque a gente está baseado nessa ética, nessa conduta dos preceitos da bioquímica, né, nesse acompanhamento ali com o nosso paciente, e eu posso te afirmar que 100% dos pacientes sentariam nessa mesma mesa e falariam: esse tipo de medicina transformou minha vida. Sabe? Esse tipo de medicina eu não tinha encontrado antes. E se ele não falar isso, é porque ele encontrou com o profissional errado. Eu falo assim, como hoje conduzindo a comunicação dentro da TGPM, mas um outro lado da minha vida, né? Eu sou paciente também. E eu tenho, nessa descoberta da medicina integrativa, nos estudos, eu falo que o grito pela medicina integrativa, ele está na garganta dos brasileiros e a gente só não sabe nomear. O trabalho da TGPM é nomear. Falou, o que você está buscando como paciente, nós chamamos de medicina funcional integrativa. Por quê? A gente até desenhou aqui, junto com o próprio Renildo e com outros médicos, né, nas edições do podcast da MedClass, que o paciente ele está buscando aquele médico da família que anteriormente te via sempre, entendia seu contexto, então ele sabia. E hoje isso está dentro da consulta, né, onde o médico dedica atenção, olho no olho, conversa, leva o histórico em consideração, faz exames, entende a complexidade, né, da integralidade ali do ser humano, então traz isso para o atendimento. Eu falo como paciente, a gente fica extremamente realizado de falar, poxa, eu recebi este amparo, que é isso que a gente está buscando. Totalmente, não. Você estava falando e eu estava pensando aqui. O médico integrativo é o clínico médico, a clínica médica. Aquela da base da faculdade, aquela que estuda tudo. Né? Então, depois a gente tem, claro, a gente tem as especialidades, elas são importantes, né? Muito importantes e tudo, mas essa clínica integrativa é isso. Essa medicina integrativa é eu ter um médico que cuida de mim, no contexto global, que ele consegue enxergar quem sou eu. Até porque uma doença está interligada com a outra, Lucas. O paciente ele chega ali com desbiose intestinal e por causa dessa desbiose ele tem depressão. E por causa dessa depressão, ele também tem fibromialgia. Então, as coisas vão se conectando. Se é um médico que não entende de intestino, por exemplo, ele vai esquecer, ele vai continuar indicando aquela sertralina sem lembrar que, com desbiose intestinal, eu não tenho a capacidade de produção da serotonina. Sem os cofatores, eu não consigo fazer a enzima do ciclo de
de serotonina funcionar. E aí isso vira um loop eterno. A gente tem, assim, até na internet eu já vi algumas coisas que falam assim, aí você indica um antibiótico para bactéria, e aí depois você indica um analgésico por causa da dor no estômago, e aí aquilo vira um ciclo, né, um ciclo vicioso, um omeprazol para combater a acidez, e é um ciclo vicioso. E se eu for na base? Né? Quem não pensou nisso ainda. E se eu for na base dessa doença? O que eu consigo entregar? Né? E essa polifarmácia, esse uso exorbitante ali dos medicamentos e tal, isso só vai piorando, piorando. Quando a gente vai ali na causa, a gente consegue um resultado melhor. E eu acho assim, o grande segredo do sucesso do nosso trabalho, vamos colocar assim, Grupo Central e Grupo TGPM. O grande segredo do nosso trabalho é essa democratização, sabe? Igual você falou assim, você trouxe uma metáfora da mesa, né? Vamos sentar numa mesa e vamos conversar? Nós, médicos tradicionais, médicos integrativos, pacientes, vamos conversar sobre isso. Eu acho que essa generosidade, né, de abrir e falar, por exemplo, a TGPM, nossa missão é organizar a medicina funcional integrativa no Brasil e torná-la acessível a todas as pessoas. Mas nós não estamos fazendo isso sozinhos. Claro. Nós temos os médicos lá, que nós somos um apoio ali, né, desses profissionais, e tem muita gente trabalhando para isso, e eu vejo muito esse movimento na Central. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o Congresso, né, Central Injetável, que está chegando, temos novidades. E você tem essa experiência, né, de construir junto com milhares de profissionais, tanto nos congressos, nos CIBs, na sua mentoria. E eu queria que você trouxesse um pouco dessa vivência na perspectiva de erro, né? Porque talvez tenha alguém errando e não sabendo que está errando, apesar de você já ter trago vários contextos, mas eu queria te fazer essa pergunta de forma mais objetiva. Assim, quais são os principais erros que você vê? Nós estamos falando de performance médica, de excelência, de propósito, de prosperidade financeira, de gestão. Quais são os principais erros assim que você percebe nessas conversas, né? Nesses encontros que você tem, nos eventos que você tem participado? Sim. Na verdade, quando a gente pensou, por exemplo, na Central Injetáveis, lá no início, a gente quis entregar além de ampolas, justamente para tentar furar essa bolha, né? Para a gente tentar fazer com que mais pessoas tivessem acesso ao conhecimento, né? Uma coisa que eu brinco às vezes é que dentro da área médica a gente tem muito a síndrome do curso eterno, sabe? Porque às vezes quando eles se sentem um pouco inseguros com alguma área, aí ele vai ali e faz um curso de injetáveis, aí ele vai ali e faz outro curso de injetáveis, aí ele vem cá e faz outro curso de bioquímica e tal, e fica naquela saga do curso eterno sem conseguir aplicar aquilo que ele está aprendendo lá. Mas muitas vezes o que ele não percebe é que ele entendeu, ele viu a bioquímica, ele conseguiu entender os protocolos. O que ele não está conseguindo é padronizar e colocar em prática o processo para ele poder prescrever. Sabe? Então, assim, quando ele encontra... Por isso que faz total sentido essa conexão do laboratório com a TGPM, da Central Injetáveis com o TGPM. Porque quando ele sai da sala de aula, por exemplo, do congresso, e fala assim, nossa, eu aprendi a tratar fibromialgia, emagrecimento, sarcopenia, como que eu vou fazer isso? Ele se depara com uma empresa que já criou um software para atender a clínica dele, né? E aí, uma coisa que eu vejo muito grande também é a desorganização da oferta, tá? E aí, a gente destrinchando esse termo, seria o quê? Ele não entendeu ainda que ele vai ter que parar, ele vai ter que pensar qual o nicho que ele atende, ele vai ter que identificar como que vão ser, por exemplo, as propostas do marketing dele, para quem que ele está falando, isso é importante, porque quem fala para todo mundo não fala para ninguém, né? Montar um mix inicial de produtos e começar esse processo da forma mais assertiva possível. Ele já aprendeu aqui a prescrever. Ok, é o primeiro passo, trabalhar a ciência, a ética e a segurança. É o primeiro passo. Depois disso, vamos pensar no projeto, no processo. Como que eu vou precificar? Como que eu vou criar o meu mix? Como que esse mix vai ser ali comunicado para o meu nicho?
né? Porque se eu vou ter ali dentro da minha clínica, eu gosto mais de trabalhar com emagrecimento, com hipertrofia, eu não vou fazer campanha de depressão. E nem vou ter um mix dentro da minha clínica dessa área, né? Senão eu vou ficar guardando dinheiro na gaveta, concorda? Então, fazer esse processo fluir é interessante. E aí eu consigo não ser só um copiador de protocolo. Eu consigo começar a pensar também na minha identidade como médico, nas elaborações dos meus protocolos personalizados, né? Na individualização ali no ato da consulta. No início é muito comum eles terem ali os modelos de protocolos, mas eu não gosto muito daquele modelo de trabalhar com um livro debaixo do braço e aplicar a mesma coisa para todo mundo. Inclusive, o CRM fala, o médico faz a anamnese, o diagnóstico e o plano terapêutico individualizado, né? Por isso que, por exemplo, já deixo uma dica para quem está começando, não pode ter kit dentro da clínica, porque kit não traz personalização. Tem médico que enfrentou já esse ano o CRM fazendo visitas de praxe, muitas vezes, nem por questão de denúncia. Vivenciamos também algumas coisas nesse sentido, mas assim, sem kits idênticos. Uai, e a personalização? Porque ele acha que o kit facilita. Muitas vezes pode ser que sim, né? Vai facilitar. Mas se ele prescreve, se ele tem dentro da clínica 100 kits do mesmo, ele está infringindo a norma do conselho dele, né? Então, para quem vai começar sempre comprar caixas com 10 coenzima, 10 tirzepatida, 10 ampolas de coenzima, né? A tirzepatida, por exemplo, hoje, felizmente, né? Inclusive, a gente nem começou a trabalhar com ela antes de virar um ato médico, porque nós estávamos preocupados com a tendência que o mercado estava levando. Uma droga tão maravilhosa, né? Que estava sendo tão utilizada da forma inadequada. Hoje, o ato médico, a prescrição médica, ela dá ali a autonomia do médico de prescrição para 90 dias. E aí, como que você vai comprar todo o seu estoque em nome de um paciente? Tá errado. Vamos entender e vamos fazer da forma adequada, da forma correta. Como tudo que a gente faz, né, dentro da nossa vida. Então, resumindo, eu acho que os erros seriam esses. Seria você estudar e não conseguir nunca colocar em prática por falta de recurso. E não tem jeito de fugir da tecnologia, não, né, Lucas? Quando você me apresentou, você falou que eu sou embaixadora da TGPM, e eu sou realmente embaixadora da TGPM, porque a Sport Health, lá atrás, sanou um problema gigantesco dos meus alunos, dos meus clientes, que era o quê? A gente começou a trazer essa energia de poder fazer mais, e quando isso ia entrando no processo dentro da clínica, você acredita que eu vi gente desistindo? Porque ele não conseguia, ele ficava ali enxugando gelo, o paciente chegava para fazer soro, não tinha estoque, e era uma loucura. E aí, quando a gente se conectou, que eu vi que vocês estavam criando um sistema que ia sanar essa dor, eu falei, nossa, tô dentro, né? Participei de todo o processo e foi, assim, incrível. Então, realmente, ao meu ver, eu tenho essa visão de ser embaixadora de algo que sana a dor do meu cliente. Doutora, eu vou te dar 1 minuto para você tomar uma água e eu quero falar para quem está nos assistindo que mais didático que isso, impossível. Nós estamos falando de o conhecimento científico, o conhecimento clínico como algo extremamente necessário, mas talvez você está me assistindo agora e está com exatamente essa dificuldade. Modular a oferta, se apresentar para o mercado, gerar demanda na sua clínica através do seu processo comercial, precificação dos ativos na hora para fazer as prescrições, gestão deste estoque, né? A doutora acabou de falar sobre falta de produtos no estoque, conexão das áreas da sua clínica, recepção, triagem, o consultório do médico, a analista comercial e a sala de injetáveis.
Se você estiver vivendo dores em qualquer um desses assuntos, a TGPM é a sua melhor parceira nesse momento. Porque o que era um sistema, que é a Support Health, virou um ecossistema. E hoje nós somos um ecossistema de soluções em tecnologia, gestão e performance médica para médicos que querem fazer com excelência, cumprindo o seu propósito. Então, todos esses assuntos que nós trouxemos aqui com muita verdade, né, e com muita prática, com muita realidade, é a essência do nosso existir, é o nosso propósito. O que a gente quer como TGPM? É suportar vocês médicos, dar suporte, né, para vocês médicos nos assuntos de tecnologia, gestão e performance médica, para você ter uma carreira de sucesso e um negócio de sucesso. Tem um QR Code aqui na tela e tem um link no chat para você falar agora com o nosso time comercial. E você vai ter acesso a esse ecossistema de soluções que integram saúde e tecnologia. Esse é o nosso convite para você hoje e eu espero que você dê esse primeiro passo, porque amanhã o que nós vamos construir juntos é a realização do nosso propósito e o alcance do nosso resultado planejado, tá bom? Te espero aqui conversando com a nossa equipe e eu volto aqui com a doutora Tamires depois desses minutos valiosos aqui de conversa para falar de um tema extremamente importante, que é o Congresso Central Injetáveis, que vai acontecer dia 5 e 6 de setembro no Frei Caneca, em São Paulo. E agora, mais juntos que nunca, né, doutora? Assim, com a TGPM como co-realizadora desse projeto. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre as expectativas do Congresso, os convidados, os temas, as novidades. Vamos gerar desejo em quem está nos assistindo para estar com a gente lá no Congresso. Lucas, assim, vendo você falar, eu sinto em você a mesma verdade que a gente constrói dentro da nossa equipe também, sabe? De amar aquilo que a gente faz, de acreditar e de tentar levar o melhor. E aí, quando a gente decidiu que não seríamos vendedores de ampolas, que seríamos vendedores de conhecimento e do desejo de fazer o bem, né? Vieram os nossos cursos. Então, nós criamos, na época da pandemia, fizemos várias masterclass ali online. Depois viemos com o CIB, que é o Central Injetáveis pelo Brasil, né? Já rodamos mais de 20 cidades do país. E depois o nosso congresso. O primeiro e o segundo congresso foi um sucesso, mais de 1.000 médicos, né? Eu estava ali, lá. Isso, estará novamente, né? Estarei, com certeza. Mais de 1.000 médicos reunidos por um propósito que é fazer a base, aquilo que nós conversamos lá no início, né? Entender sobre terapia nutricional injetável. E aí vem esse novo congresso, né, onde nós vamos ter a participação de todo o grupo central, de todo o grupo TGPM. Para quê? Para a gente ser facilitador dessas duas pontas que nós comentamos aqui, né? Fazer com segurança, com ética, baseado em ciência e como fazer isso rodar dentro da sua clínica. Para mim é o casamento perfeito, sabe? Para mim também. E aí, pensa o que é colocar dentro de um evento corporativo, vamos dizer assim, de um grupo, né? Mais de 1.000 profissionais que acreditam naquilo que a gente fala, né? Que acreditam no conceito que a gente vende e trazendo mais de 20 profissionais, as maiores referências do país, para chancelar isso, né? Para chancelar essa comunicação de ciência. Então, assim, a gente recebe grandes nomes, Dr. Efraim, Dr. Arthur Lemas, Dr. André Antonioli, Dr. Fernando Muniz, Lázaro, Raila, pessoas que estão construindo um nome e que já tem esse nome construído no cenário médico brasileiro e que vão ali, ó, doar, entregar o que eles têm feito dentro da clínica deles, dentro do consultório deles e que está entregando resultado. Então, assim, esse vai ter um diferencial muito legal que a gente vai fazer a entrega de 5 trabalhos científicos que nós estamos desenvolvendo, né? Então, vamos receber lá vários dos nossos pesquisadores e isso é uma coisa, assim, que alimenta, né, a gente... alimenta o coraçãozinho, porque a gente está vendo essa construção científica ser realizada. Vamos mostrar para o pessoal resultados parciais ali dos nossos projetos, das nossas pesquisas. Ou seja, tem muita coisa, né? Para eles estarem
lá assistindo de forma inédita. Né? Porque eu acho que quando a gente vai ao congresso, é isso que a gente constrói. Eu sempre falo, aproveitem para comunicar que vocês estão aqui, né? Quem vai, aproveita para comunicar para o seu paciente que você está ali em busca de atualização, grave os seus conteúdos, construa isso, esse desejo do paciente de ir lá ver o que você está, né? O que você está aprendendo, né? as novidades que você está levando. E o diferencial maior, nós não somos escola. Então, a gente não faz curso para ganhar dinheiro. Ou seja, o nosso curso, ele é gratuito. A gente não consegue atender todo mundo do país. Então, a gente passa ali um voucher, né? Esse voucher tem de R$890, para ele garantir a vaga, mas depois ele vai retirar, né, em produtos lá na Central Injetáveis. E dessa vez vocês trazem também um diferencial, que é um diferencial para o cliente da TGPM. Quer comentar? Exatamente. Você vai poder tirar o valor da inscrição, que hoje é R$890. Se você já é cliente da Support Health, você vai poder reverter esse valor em desconto na sua mensalidade. Então, o que a gente está falando aqui, né, com essa possibilidade? Que vai ter cliente básico, né, do sistema mais simples, vamos dizer assim, ele vai ter 1 ano ali de isenção de mensalidade. Pois E comumente, né, os nossos clientes que mais preenchem a nossa base ali, corresponde a 3, 4 meses de isenção na mensalidade. Então, assim, eu acho que é um ganho muito grande. Eu até, em um dos nossos criativos, eu falei que é a nossa forma de agradecer, né, esses profissionais médicos por acreditar no nosso trabalho. Então, eu acho que a gente tem esse alinhamento cultural, alinhamento de propósito, de falar, estamos trabalhando para o resultado. A prosperidade, o dinheiro é consequência, né? Você falou da questão da escola. Do nosso lado é a mesma coisa, a gente quer garantir que o médico que saia do congresso, ele consiga dar o primeiro passo pós-congresso. O congresso é extremamente importante, o conhecimento científico, clínico, né? A forma que a Central traz isso com maestria ao longo de todas as edições do congresso. E faz muito sentido para mim também essa parceria da TGPM, não só no congresso, mas no dia a dia com o Grupo Central, porque nós somos assim o aliado no próximo passo, no primeiro passo. Mestre, você falou uma expressão aqui que meu time vai anotar aqui para a gente trabalhar de forma ampla, que é modulação de oferta, né? A gente fala sobre isso com outras expressões, mas eu achei essa expressão maravilhosa, porque talvez tenha um médico agora falando assim, cara, eu sei o que eu quero, mas eu não sei chamar isso, dar um nome, sabe? Criar uma oferta para isso. E a gente vai trabalhar esse apoio na modulação de oferta e a participação da TGPM, né? A gente vai levar o ecossistema todo, então todas as nossas verticais estarão representadas. Então, tecnologia, processo, gestão. E eu não posso dar muitos spoilers, mas nós temos novidade, nós temos também lançamento para acontecer no congresso desse ano em setembro. Na última edição, nós levamos uma consultoria de alta performance em vendas, que foi um sucesso. Acabei de ter uma conversa com o Kevin no bastidor, tivemos que encerrar uma reunião para ele poder ir aplicar uma aula, que ele é um dos nossos palestrantes na mentoria de alta performance em vendas. E nessa edição de setembro tem mais lançamento, porque a gente também não para de trabalhar buscando oferecer o melhor para os nossos clientes. Isso é muito bom, né? A gente nunca... Realmente, eu acho que essa é a frase de todos os nossos grupos, de nossas empresas. A gente nunca para, né? E assim, eu posso comentar mais um ponto em relação ao congresso, Lucas. Eu tive, né, e tenho hoje a oportunidade de ser convidada para basicamente todos os congressos nacionais. Todos os congressos nacionais que aconteceram no ano de 2025 até setembro, eu tive a oportunidade de subir no palco, defender a minha bandeira e falar um pouco de toda essa conduta, né? Sobre terapia nutricional injetável sendo conduzida dessa forma assertiva. E eu posso te falar que poucos deles entregam aquilo que o Congresso Central Injetáveis vai entregar em setembro. Então, fica aí, não é um convite mais, é uma intimação. É uma intimação. Porque se a gente fizer, né, o evento e os nossos amigos não estiverem presentes, é como uma festa de casamento onde os convidados não vão, não é isso? Exato. Nós estamos preparando uma mesa e a gente quer que todos eles sentem à mesa com a gente. Né? Exato. Doutora, sem palavras para te agradecer. Imagina. Eu mais uma vez queria reforçar a admiração que eu pessoalmente e nós como grupo temos do seu trabalho. Eu acho que foi mais uma das conversas valiosas que a gente teve ao longo desse podcast. Quero te agradecer muito em nome do Grupo TGPM, falar que
no que depender de nós, essa parceria vai só se fortalecer a cada dia mais. Vamos estar junto no Congresso em setembro. Eu te agradeço demais por ter separado esse tempo para bater esse papo comigo aqui, viu? Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui, né? Tanto representando essa bandeira da terapia nutricional injetáveis, quanto o comitê, né, científico da Central Injetáveis. E vamos junto fazer mesmo essa mudança aí que o Brasil merece, né? E que os nossos pacientes também merecem. Maravilha. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês que assistiram até aqui. Compartilhe, continue compartilhando este conteúdo e até a próxima.